E aí galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da MangaTube. A sua rede de mangás no YouTube. Isso, pessoal, dessa vez trazendo assim um caso um pouco mais sinistro, né? Um pouco mais tenso, aquele clima pesado, aquela música triste tocando de fundo. Ai meu Deus. Que se você estiver vendo esse vídeo à noite, é bom você acender as luzes se você for uma pessoa um pouco medrosa. Porque, pessoal, vamos falar sobre o mistério por trás da música Alice Human Sacrifice. É hora do duelo! Pessoal, Alice Human Sacrifice é uma música cantada pelo grupo Vocaloid. Pessoal, dizem que essa música foi baseada em um dos casos de crimes mais estranhos e misteriosos do Japão. De 1999 até 2005 aconteceu uma série de 5 assassinatos que não teriam nenhuma relação entre si, exceto se não fosse por uma carta de baralho deixada no local do crime pelo assassino. O tipo de carta variava de acordo com o crime, e na carta sempre vinha escrito Alice com o sangue da vítima. Poucas pistas foram encontradas sobre esse caso, e como os assassinatos de uma hora para outra cessaram, o caso foi arquivado. Então a partir de agora, pessoal, nós vamos comparar a parte da música com os assassinatos. Então, começando com o primeiro assassinato. Ouçam aí a parte da música. Pessoal, o primeiro caso foi Sasaki Megumi. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos e dona de um restaurante. Aqueles que a conheciam a descreviam como uma moça de temperamento curto e uma língua muito afiada quando se lidava com os seus empregados. Ela era bem conhecida por seus clientes por causa de sua dedicação ao trabalho e sua excelente comida. Fora o ambiente de trabalho, Megumi ia a muitas festas e era bem sociável. E depois de uma dessas festas foi que ela desapareceu. No dia, Megumi decidiu voltar a pé, pois a festa foi na casa de seu amigo que morava a uma quadra só de distância da onde ela morava. E por estar muito bêbada, ela não poderia dirigir. Porém, uma das pessoas lhe ofereceu uma carona, mas ela recusou. Então ela foi vista pela última vez à 1 da manhã saindo dessa festa. Na manhã seguinte, um casal que passeava por um bosque que ficava a mais ou menos 1 quilômetro de distância da casa de Megumi, eles viram uma trilha de sangue que passava por um caminho pouco usado do bosque. E o casal curioso resolveu segui-la e no fim encontraram o corpo de Megumi, onde ela foi esquartejada e seus membros colocados em galhos de árvores. Assim, o casal então foi chamar a polícia. Foram os policiais que encontraram a carta de baralho dentro da boca de Megumi, cuja carta era um valete de espadas, assim como na música. Com a palavra escrita Alice, estava escrito Alice na carta, escrita com sangue. E não haviam digitais ou pistas e nem DNA. Na cena do crime só havia um vômito, mas a mulher do casal revelou que o vômito era dela. O que nos leva, pessoal, ao segundo caso de assassinato. Mas antes, ouça o trecho da música e grave bem. O segundo caso, Yamane Akio. Yamane Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda que só cantava em bares. Seus amigos o descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz a não ser no palco. Depois de sua morte, a banda acabou não tendo coragem de encontrar um novo vocalista. Akio foi levado de seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001.
Seus colegas foram os últimos a vê-los, pois ensaiaram com ele mais cedo no mesmo dia. Naquela noite, sua namorada foi à sua casa. Ficou surpresa quando não encontrou ninguém. E com os dias seguintes, Aki foi dado como desaparecido e uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma figura encapuzada entrando em uma porta lateral e saindo algum tempo depois com um saco de lixo com um formato estranho. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada. E o estranho é que ninguém viu no dia do sequestro. Acredita-se que essa pessoa seja o assassino, né, ou a assassina, mas o seu rosto não apareceu nas filmagens da câmera, assim sendo impossível o seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar Yoshids, local onde a banda tocava constantemente, estava abrindo o local, quando se deparou com o corpo de Akio sobre a mesa, com suas cordas vocais arrancadas de sua garganta e com um tiro em sua cabeça. A carta de Alice era um rei de ogros e foi encontrada em sua mão junto com suas cordas vocais arrancadas. Então, pessoal, temos ainda o terceiro caso, mas, como de praxe, antes de mostrá-lo, antes da gente falar, vocês vão ouvir o trecho da música. E guardem bem o trecho. Memorizem, para vocês entenderem os casos. Caso você não entenda, ouça o que a gente fala e depois volte e ouça novamente a música. O terceiro caso, Kai Sakura. A adolescente Kai Sakura tinha uma longa vida pela frente e um grande sonho de ir à faculdade e se tornar uma designer de moda. Ela era uma garota doce e muito amada por seus colegas e parentes. E faltava apenas uma semana para ela terminar o ensino médio, foi quando ela foi sequestrada. A família de Sakura tentou encontrá-la e contataram a todos da cidade que o ajudaram na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado em uma cova rasa, porém não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, a cova estava marcada com a carta Alice, que era uma rainha de paus, onde estava presa a um palito no topo da cova. O corpo de Sakura foi horrivelmente mutilado. Os olhos arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. E havia uma coroa costurada em sua cabeça, provavelmente quando estava ainda viva. Nenhum crime sexual foi cometido, tanto pré quanto pós-morte. Junto ao corpo havia um bilhete com uma letra quase que impossível de ler e com umas frases desconexas, e também algumas frases foram impossíveis de se ler. Entre essas frases estavam: a morte é um sonho distorcido, ela vai sempre comentar, e risadas, né, como hahaha, aqueles que morreram são os sortudos. Essas eram algumas das frases escritas no bilhete. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas não foi possível. Pessoal, o que nos leva ao último caso desse assassino da Alice, que agora não foi só uma pessoa, foram gêmeos, totalizando assim então 5 assassinos de Alice. Mas antes, ouça a música para você entender melhor essa parte. Galera, o quarto caso, Hayato e Hina. Esses dois foram as últimas vítimas, né? E eles eram irmãos muito próximos. Hina era a irmã mais velha, porém teimosa, e seu irmão mais novo era muito esperto, e até pulou uma série, ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos da mesma idade.
Os dois foram encontrados mortos em suas camas em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela do quarto estava aberta, então deduz que o assassino invadiu a casa e cometeu o assassinato em silêncio o suficiente para poder cometer o crime sem que os dois acordassem. E assim que matou, vazou da casa, saiu. Cada criança segurava uma carta de as de copas, que lado a lado, colocando uma carta colada na outra, formava a palavra Alice. Uma pegada lamacenta foi encontrada no carpete, mas estava tão danificada que foi impossível de identificá-la. Essa foi a única pista, fora a carta encontrada no local do crime. Um ano mais tarde da morte de Hayato e Rina, a mãe cometeu suicídio por causa da depressão. E o pai ainda faz terapia extensiva para superar a perda de toda a sua família. E até o momento ele se encontra em depressão profunda e sendo fortemente medicado. O final do caso. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que dizia não se lembrar de onde estava no momento dos assassinatos. E o mais absurdo é que ele usava o casaco que pertencia a Yamane Akio. Um pouco de sangue encontrado no casaco deu positivo que era de Akio. E Yuto, que estava desesperado a esta altura, declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado aquele casaco. Yuto foi liberado quando um abrigo de sem-teto disse que Yuto estava lá na noite em que Sakura foi morta. E como o abrigo ficava longe da casa de Sakura, não havia como Yuto cometer o assassinato e voltar para o abrigo sem ser notado. Foi aí então que o caso foi arquivado por falta de provas. Mas, pessoal, aí que entra a questão da música. O que a música tem a ver com esses assassinatos? Em 30 de abril de 2008, um produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música no Nico Video, que é um site japonês de vídeos, chamado Hitobashira Arisu, né, que traduzindo livremente ficaria como Alice of Human Sacrifice, né, Alice do Sacrifício Humano. Acredita-se que a música foi baseada no caso Alice. A música conta a história de um sonho que atrai pessoas para seu mundo. E depois conta a história de cada Alice, que foi o que a gente separou, né? Uma por uma. Yugami P nunca disse nada sobre seu vídeo ter relação aos assassinatos, mas todos acreditam que sim. Então, pessoal, esse é o caso da música Alice Human Sacrifice. Você acredita que a música realmente foi baseada nesses casos ou você acha que é só uma creepypasta da internet? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Clique em gostei também para nos ajudar a trazer novas abordagens sobre esse mesmo tema. Deixe sugestões também nos comentários de vídeos que a gente pode fazer, de ideias que você tem pro canal, que a gente lê tudo, responde tudo, beleza, galera? Galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Estamos quase chegando a 1000 inscritos. E quando chegar a 1000 inscritos, galera, o cabelo dele vai ficar rosa. Rosinha. E claro, pessoal, se inscreva no canal dos nossos parceiros. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, por favor, vai lá e confere, porque senão você vai ser a próxima Alice. Eu sou o assassino. Quem será a próxima Alice? Tchau. Tchau.